Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o King, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas de vocês a respeito de lore, então bora lá. Pergunta do Bruno Silva. Salve King, você acha que existe uma chance de que a LeBlanc tenha pacto com algum demônio? Nila tem o demônio da alegria, Swain o demônio dos segredos, e a LeBlanc, se ela fosse ter pacto com algum demônio, qual seria? Do medo? Gula? Ou talvez o demônio do controle, já que as suas habilidades têm o nome de formas de controle. Interessante, pelo que eu vi aqui vocês gostam bastante da LeBlanc, a gente vai falar um pouco dela nesse vídeo. Eu fico pensando se a LeBlanc tem um pacto ou ela seria o próprio demônio. Eu não sei o que seria mais hype, talvez seria hype se ela fosse um demônio muito bem desenvolvido, com bastante consciência, talvez até um demônio primordial e tal. E aí a gente teria que tentar entender um pouco mais sobre o que exatamente ela quer fazer, para que são os planos dela, do que ela tá se alimentando. Talvez, por exemplo, e se ela fosse o demônio da guerra? E aí todas as merdas que ela faz, no geral ela só tá tentando causar guerras. Talvez se o Mordekaiser fosse um conquistador tão soberano que fizesse as outras pessoas desistirem de lutar as batalhas, não ia mais ter guerra, então ela tem que se alimentar menos, e aí ela deu um jeito de conspirar contra o Mordekaiser para que em vez de um soberano existissem várias nações e essas nações ficassem brigando o tempo inteiro. Viajei bastante. Mas isso também se aplicaria a, quem sabe, a LeBlanc tem um demônio que é aliado a ela, que também é o demônio da guerra, ou algo assim, né? Mas não sei, a gente já tem ali o tema do deus da guerra, o celestial da guerra, que abençoa os Pantheons, e talvez a Riot queira mudar um pouco. O demônio do controle mental, do controle social, é interessante. Gostei dessa sua ideia, eu acho que tem algo parecido em Chainsaw Man, mas agora. E é isso, eu acho que existe alguma possibilidade sim da LeBlanc estar de alguma forma relacionada à lore dos demônios. Se isso vai acontecer ou não, difícil, porque às vezes é meio difícil da Riot trazer mais sobre essa personagem. Vai responder isso aí mais pra frente também. Pergunta do Lucas V. Fernandes. Nila versus o Dragão Ancião. Pergunta da Temihairo. Por que a Riot parece ter medo de desenvolver ou fazer uma lore que avance a lore da LeBlanc? Eu acho que no geral a Riot tem medo de matar personagem, de mudar região demais, destruir capitais ou cidades importantes e de alguma forma fazer com que as pessoas acabem tendo menos interesse em personagens ou nos seus jogos. Mas eu diria que a Riot deveria perder esse medo, já que, por exemplo, quando ela fez um monte de jogo da Riot Forge contando um monte de história foda, isso não mudou nada nas percepções das pessoas que só jogam LoL. Inclusive, a Riot Forge pode ter fechado porque pouca gente do LoL se interessou em outros jogos que são muito focados em narrativa e em outros tipos de mecânica. Então eu acho que no geral é besteira a Riot ficar com medo de mudar drasticamente a história dos seus personagens, já que quando você bota alguma coisa no League of Legends, que é o carro-chefe hoje de grana da Riot, muito provavelmente, mas perdendo pro TFT no momento, o que importa é aquele boneco daquele tempo. Se você fizer uma Shyvana mais velha, que é a ideia da Riot para a próxima Shyvana, pro rework da Shyvana, se você explica que você deu um rework, o que vai importar não é se a lore da Shyvana avançou e agora ela é velha ou não. O que importa é se ela é forte, legal e tem um bom design de boneco. Então, voltando para LeBlanc, eu acho que a LeBlanc é um personagem muito importante, com muito carisma, e a Riot tem receio de fazer algo em relação a LeBlanc que estrague o que ela significa para a comunidade, que é essa grande conspiradora, por mais que muitas vezes os planos dela não deem certo. Sinceramente, acho besteira. Acho que a boneca tinha que ser desenvolvida. Se ela eventualmente morresse, é só você falar que aquela LeBlanc tá lá é a LeBlanc quando tava viva e foda-se. Muita pouca gente se importa com isso. Só a gente aqui que é doidão de lore, que ama lore, e na verdade a gente queria que tivesse mais, sabe? Pergunta do Matheus Ferreira. Quais são os veículos de Runeterra? Tipo, em Piltover e Zaun temos uma variedade enorme. E nas outras regiões, como anda a tecnologia por lá? Em Ionia só tem carroça. Quais montarias tem por lá? Talvez seja um bom tema. É um excelente tema. Eu fiz um tema nessa semana, eu fiz uma brincadeira, ou foi semana passada, com veículos. Falei da monoroda e tal. Tem bastante veículo mesmo. No geral, a maior parte dos veículos você vai encontrar em Noxus e em Piltover e Zaun. Noxus, boa parte do tempo, parece que fez a sua própria tecnologia muito em torno de vapor e fumaça. Piltover é muito sobre eletricidade, e já ali embaixo em Zaun,
a maior parte das coisas são via fluidos químicos e combustíveis fósseis, talvez. E aí depois que se cria o Hextech, Piltover também vai se mover muito através de magia. A gente tem um monte de montaria, eu já fiz alguns vídeos falando sobre as montarias. Tem lagarto, tem cachorro gigante, tem cavalo, obviamente, tem gente que monta dragão. Eu posso trazer um vídeo maior sobre isso se vocês curtirem o tema. Então, King, eu curti a ideia de falar sobre montarias, bichos, cavalos, carros, motos, jet ski. Deixa aqui embaixo, comenta bastante, me enche o saco que uma hora eu trago. Pergunta do Spawn HD. A Irelia é um símbolo em Ionia contra Noxus, tanto lutando, tanto encorajando outros ionianos a lutar. Se Noxus considerar ela uma pedra no sapato deles e tivessem que decidir capturá-la, quanto das tropas do exército eles teriam que usar para conseguir isso? E qual seria o potencial máximo dela? Ela poderia aprender, por exemplo, alguma técnica de magia espiritual como as do Lee Sin ou do Shen, do Master? Sobre a técnica, faz tempo que eu não leio a lore da Irelia, né? Eu deveria fazer isso, mas vamos lá. Puxando aqui da minha cabeça, se eu tiver errado, me corrijam aqui embaixo. Eu acho que é falado que a dança conecta a pessoa ao espírito de Ionia, bababá, bababá, e por isso que ela pode utilizar para lutar. Eu acho que tinha alguma coisa nesse sentido. Então, apesar de parecer que a Irelia é uma... dá até pra gente chamar ela de Blade Mancer, né? Dobradora de lâmina, dançarina das lâminas, Blade Dancer, é de uma certa forma a emanação de poder espiritual que coloca ela numa sintonia que faz ela ser capaz de controlar as lâminas dela. Inclusive eu acho que ela poderia improvisar outras lâminas, enfim. O que eu vejo? De certa forma, esse poder já é espiritual, já é dito que essa é uma técnica muito antiga e é uma técnica especial. Então acho que ela não precisaria aprender outra arte, ela só precisa masterizar a própria arte dela. Em algum momento, se precisar muito, talvez ela possa ter um domínio maior do controle de poder espiritual para ver se ela extrai para melhorar o seu estilo de combate. Eu não acho que ela precise se tornar uma Wuju ou uma Kinkou, mas só se ela aprender a mais, meditar, se conectar ainda mais com os espíritos de Ionia, com o espírito de Ionia, ela já vai ficar bem mais forte. Quanto a Noxus, muito provavelmente, quando for desenvolvida a Segunda Guerra de Ionia Ionia e Noxus, né, e Deus queira que isso seja desenvolvido, eu acho que sim, vai ser muito importante que isso consiga conter a Irelia de alguma forma. Ela é um bom símbolo e ela é uma das poucas pessoas que pode se tornar uma grande liderança militar, unindo muita gente, já que o Shen não quer esse papel e o Zed prefere atuar com um pequeno bando, causar estrago meio que nas sombras. Ela vai precisar ser parada por Noxus. E aí, se Noxus quiser fazer isso, vai demandar muita gente, porque ela vai precisar basicamente de alguns bons personagens e vai precisar de bastante tropa. Lembrando que Ionia defenderia a Irelia, então não só teria que derrotar a Irelia, como vários outros capangas, soldados, que vão se colocar na frente da líder para que ela não seja capturada. Então sim, vai dar trabalho. Beba água. Pergunta do Andrei. Opa, mano, salve! Eu amo seus vídeos e shorts. Muito obrigado. Sempre assisto pra descansar e entender um pouco mais da lore de Runeterra. É pra isso que eu faço os vídeos, mano. Pra entreter você, pra você se divertir, curtir e ver alguma coisinha. Eu queria saber se você acha que existe um ser maior que pode vir para o LoL ou lore. O ser que acabou com um descanso do vazio com a criação. O que você acha que ele é? Se ele vai aparecer em Runeterra para pegar as ferramentas, as runas globais. Diz aí o que tu acha. Tamo junto. Bom, esse vídeo é bem interessante. Algumas pessoas já falaram que o Aurelion Sol é o grande deus. O Aurelion Sol, quando ele saiu, ele não tinha esse status. Ele era um dragão forjador de estrelas, ou melhor, um celestial forjador de estrelas. É sempre válido lembrar que o ser que é o Aurelion Sol emula um dragão. Ele sabe que é uma figura imponente, mas ele não é necessariamente um dragão. Ele não é um dragão, inclusive. Então, o que ele é? Um celestial maior, forjador de estrelas. Logo, ele é um criador de outros celestiais. E é bem fantástico. Na lore inicial dele, dizia, ou eram frases, agora eu não lembro, mas acho que era em texto ou em falas antigas, ele dizia que tinha matado outros iguais a ele e tentado se tornar único, ou se tornado único. E diz pra gente que sim, existiam outros seres forjadores de estrela, e agora possivelmente só existe o Aurelion Sol. Mas algumas coisas foram remexidas, isso não necessariamente tá mais lá, que dá pro Aurelion Sol mais importância. Mas sinceramente, eu acredito que sim, existe alguma coisa anterior ao Aurelion Sol, ao forjador de estrela, que me parece ser mais um ser feito para povoar, mas existe um ser que causou o Big Bang, vamos dizer assim, ou que começou a linha do tempo, não é o Bardo também,
não é na HK, é alguma outra coisa. E aí eu fico pensando, em termos de Marvel, né, isso seria o One Above All, aquele acima de todos. Mais próximo de Deus, até de uma visão um pouco mais cristã. Assim, pensando bem, eu acho que poderia existir. Eu acho que dificilmente isso vai se tornar um campeão, tá? Quem sabe isso seja mais desenvolvido se a gente tiver um livro que se proponha a ser o livro que vai contar o Gênesis de Terra. Acho que pode existir sim um One Above All, um antes de todos, um acima de todos para Runeterra. Ia ser legal, ia ser interessante. Eu acho que até poderiam existir mais conceitos, a morte, o tempo, o espaço, as estrelas. Poderiam existir mais coisas desse tipo. Eu particularmente gostaria bastante de conhecer ainda mais os seres cósmicos, celestiais e metafóricos de Runeterra. Então sim, eu acho que pode existir. E como ele seria, aí é bem difícil de entender como ele seria, né? Tem que supor muito, mas acho que é isso. Seria legal ter, acho que existe uma possibilidade sim de ter. Mas é isso, família, se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o meu like, comenta aqui embaixo, e se você quer aparecer nesse vídeo eu sempre pego as perguntas dos meus postzinhos de perguntas que tem na aba comunidade. Eu posto de segunda e quarta-feira e tento responder no sábado. Eu sei que esse aqui tá saindo na sexta, mas a ideia é que esse seja um sábado e depois um outro na segunda. Então se você quer aparecer aqui, fica de olho na aba comunidade, deixa sua pergunta lá. Pode deixar aqui também que nesse vídeo eu vou tentar pegar os que entrarem aqui para responder no próximo. Se você quiser deixar um valeu demais na sua pergunta, pô, melhor ainda, né? Me ajuda aqui a pagar as contas e continuar com o meu trabalho. Mas, nossa, King, não consigo doar, não posso doar, tá tranquilo. Deixa a pergunta, gosto principalmente de pagar minhas contas, mas eu também gosto da conversa que a gente tem aqui no canal. Tô fazendo lives todo dia às 4 da tarde, tem live. Se você quiser trocar alguma ideia comigo, fazer perguntas também, desenvolver mais algum tema, pode colar lá. Belezinha? É isso. Família, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Aqui do lado tá todos os nossos membros. Se você também quiser se tornar membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal. Então, torne-se membro. Dá uma olhada nesse vídeo que vai ter aqui no final, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Fui!